Olá, estamos aqui de novo com mais um programa Visão 360, Vida e Saúde. E hoje, para minha alegria, estou recebendo aqui a Regina Borowski, uma pessoa que tem uma trajetória profissional muito interessante e acredito que dentro da nossa proposta aqui vai ter muita coisa boa para compartilhar conosco. Mas eu vou deixar, primeiro, dando as boas-vindas para a Regina, deixar que ela se apresente. Eu sou coaching de pontos fortes, trabalho com uma metodologia para desenvolvimento de carreira, para transição de carreira. E essa metodologia ela é baseada em perguntas, mas perguntas que vão fazer a pessoa mergulhar, encontrar os seus talentos, trazer mais claro, mais para o consciente aquilo que ela faz de melhor. E com isso, então, ela poder aproveitar e ter uma carreira mais longa, ter uma vida profissional mais proveitosa. E eu venho de uma área de humanas, né? Eu sou professora inicialmente, como primeira formação, e, enfim, e fiz também uma área de marketing, mas todas elas, a análise e as perguntas sempre me motivaram profissionalmente. Você tem uma longa trajetória na área de pesquisa, né? Pesquisa de mercado, pesquisa social, e, além disso, estudou outras linhas, outras filosofias, buscando essa coisa de entender como é que o ser humano funciona, né? Se eu fosse resumir quem é a Regina, é uma estudiosa do ser humano, né? Então, como é que é isso de coaching de pontos fortes? Só a expressão já me faz lembrar aquela dica que normalmente a gente dá para pai e mãe, né? De mandar mensagens positivas para o seu filho, reforçar o que ele faz bem, que isso forma um ser humano emocionalmente mais confiante e tal. Tem a ver com isso ou não? Como é que é? Coaching de pontos fortes. Explica um pouco melhor. É uma metodologia da Gallup, né? O coaching de pontos fortes, ele vem daí. E quem criou essa metodologia foi o Don Clifton, né? Inicialmente, isso lá nos anos 80, que ele conseguiu, vamos dizer assim, materializar o processo. E o que diz o coaching de pontos fortes? Que todos nós temos talentos. E talentos, hoje em dia, é uma palavra que está um pouco confusa, está sendo usada em vários âmbitos, né? Mas talentos quer dizer, na verdade, o seu comportamento natural, aquilo para que você tenha aptidão natural para fazer. Então, nem todos somos iguais, isso já sabemos, né? Mas os talentos eles se formam na primeira infância. Eles são oriundos de, vamos dizer assim, de sinapses, aquilo que você é incentivado a fazer e que, naturalmente, você vai, vamos dizer assim, os pais procuram várias atividades, mas as crianças vão se direcionando para uma atividade e ali esse campo vai ficando mais forte. E ali são residem os talentos. Então, o talento é uma área, não é uma atividade. Então, é como a gente tem um livro, inclusive, muito interessante que fala disso, que chama O Óbvio que Ignoramos, do Jacob Petrie. E ele fala isso, que é como se fosse os talentos são como se fosse, assim, vamos dizer assim, a rede de Wi-Fi. Então, é ali onde você está mais forte nos seus talentos, é onde o sinal pega melhor. E descobrir é muito proveitoso. E o coaching faz isso. Através de você faz um questionário, você tem, então, ali um mapeamento dos seus talentos e o profissional de coach, como eu, por exemplo, trabalha em cima disso, nas situações de vidas concretas. Uhum. Bom, uma questão que me vem logo, assim, de pronto, né? É essa ideia de você conhecer e basear suas escolhas nos talentos que você naturalmente desenvolveu e que pode potencializar, pode saber aproveitar, e isso parece que tende vamos dizer, tirar do primeiro plano as questões ligadas a fatores que normalmente são muito importantes nas decisões que as pessoas tomam, que é, por exemplo, a questão financeira. Carreiras que dão dinheiro, carreiras que têm futuro. E isso, muitas vezes, eu, como também trabalho com pessoas, às vezes eu atendo gente que investiu 4, 5 anos numa formação, imaginando que ela ia nadar de braçada, que ela ia ter muitas oportunidades, porque era uma carreira que tem um mercado promissor e os salários e tal.
E isso no mundo de hoje muda muito rápido. E o contingente de pessoas que botaram isso da performance financeira ou do ganho financeiro em primeiro plano, ela acaba se frustrando e acaba, às vezes, tendo que voltar para procurar. Bom, peraí, isso aqui até me deu algum dinheiro, mas eu não vou feliz. Quando chega na segunda-feira, eu estou triste, mas estou ganhando dinheiro. Fala um pouquinho sobre isso, porque como coach você deve se deparar com pessoas em estágios muito diferentes de vida, né? Uhum. Como é que é isso? O que você me fala sobre esse dilema que eu às vezes vejo, né? Eu vou buscar ganhar dinheiro ou vou explorar os meus talentos e isso vai me trazer dinheiro? Pois é. A carreira, pelo menos eu estou trabalhando, né? É aquela expressão, pelo menos. Pelo né? menos eu estou trabalhando. É isso, e a gente ouve isso. Aí tem a tristeza por trás, como se o emocional não pudesse ser dominado simplesmente com o racional, e não é bem assim. Uhum. Então, uma das coisas que eu tenho estudado e tenho visto com as pessoas, com os meus clientes, com quem tenho trabalhado, é que quando a pessoa não toma conhecimento ou não valoriza os seus talentos, muito dificilmente ela encontra o propósito, a missão, ou mesmo ganha dinheiro, né? No sentido de uma maneira perpétua, vamos chamar assim, de uma maneira satisfatória, né? Uhum. Porque, primeiro, né, é preciso ter o conhecimento, é preciso ter as habilidades, ou seja, o que eu sei fazer, como fazer, né? E também isso ter atitude para ganhar dinheiro. E não é logo que você começa, por exemplo, uma profissão que você vai ganhar dinheiro. Uhum. Mesmo que você já entre, vamos dizer assim, com um diferencial competitivo, porque você tem uma boa formação, mas existe ali um caminhar. Precisa fazer um passo a passo para você entender. E mesmo quando você começa numa área que você acha que você desperdiçou tempo, você fala assim, não estou satisfeito com isso. O coaching é muito interessante nesse ponto, porque ele faz a pessoa refletir que, de todas as situações, existem ali os talentos, que talvez nem foram usados. Uhum. Porque a finalidade com que ela emprega os talentos também é o outro passo, né? É um processo. Então, às vezes, a pessoa só olha para isso que você disse, o dicotômico. Entrei, então... E não é bem assim, não é cartesiano esse processo, né? Uhum. Aliás, o processo cartesiano ele tem sido, vamos dizer assim, muito modificado no século que nós estamos, do 21, não é tão imediatista assim. Mas, principalmente, o que eu sinto é que os talentos... ter talento só não significa que você vai ser bem-sucedido, porque o que o coaching de pontos fortes diz é, quando você usa os seus talentos conscientemente para atingir objetivos, você torna ponto forte. Ou seja, você precisa repetir várias vezes o uso do talento, aferir o resultado, corrigir o que precisa ser corrigido e ter vamos dizer assim, essa humildade de corrigir, para então você gradativamente ir se assenhorando desse talento e tornar um ponto forte, chegando a um ponto que ele vira vamos dizer assim, um comportamento natural. Uhum. Bom, aí outro tipo de reflexão que você me leva a fazer tem a ver com algo que a gente observa também, que é o nosso caminhar na vida, né? Você estava falando de você, né? A tua formação acadêmica inicial como professora e o que foi acontecendo com você ao longo do tempo, né? Isso é a história de muitos de nós, é a minha história e a história de muita gente, né? Como é que a gente lida com isso ao longo do tempo? Porque, por exemplo, a pessoa pode ter uma afinidade com uma determinada atividade, ela se dedica a isso, se desenvolve nesse tipo de atividade e alguma coisa faz com que ela comece a sentir algum tipo de inquietação lá, do tipo assim, nossa, isso aqui parecia tão bom há 5, 8 anos atrás, há 10 anos atrás, e, de repente, isso parece que está perdendo sentido na minha vida. E tem gente que se apega a isso em nome, sei lá, às vezes de uma segurança e fica naquele lugar, mas parece que a alma não está mais lá. E aí ela tem uma mudança ela tem um novo ciclo pela frente. Tem pessoas que encaram isso com mais facilidade e vão para frente e mudam, por exemplo, da área da pedagogia para o marketing, fazem a transição necessária. Estou pegando um pouquinho da tua história. E
investem em um novo aprendizado, um novo, vamos dizer, uma nova, um novo setor dos talentos que talvez estejam adormecidos e começa o ciclo novo. Essa coisa da mudança, que hoje em dia muitas pessoas são empurradas para a mudança em função de como o mundo está funcionando. Como é que você tem visto, o que você tem visto, o que você pode falar para a gente? Porque muitas pessoas que hoje vão assistir a gente, elas estão diante de opções do tipo, olha, eu estou começando um empreendimento, eu estou lidando com um empreendimento que eu comecei a partir de um sentimento ou de uma visão de mercado e eu estou lidando com uma realidade hoje. Como é que a gente se situa nisso? Eu coloquei no meu LinkedIn, né? Eu tomo para mim essa frase para me orientar, vamos dizer, que eu digo assim, quando a gente conhece os talentos da gente, a vida flui, faça chuva, faça sol, mas você precisa torná-los conscientes. Então, o que eu tenho visto é que existem várias áreas da psicologia humana mostram, existem as circunstâncias de vida e às vezes você não consegue mudar a situação, mas você pode mudar a sua atitude diante da situação. Né? E existe o caminhar, como você disse, nós vamos naturalmente envelhecendo. Então, nós temos que entender também que o físico não acompanha exatamente, vamos dizer assim, aquilo que a gente quer do jeito que a gente quer. Existem, principalmente porque hoje está em destaque a saúde mental, o bem-estar, manter o emocional, né? Então, assim, eu não posso fazer as coisas do mesmo jeito, não é sábio. Mas eu posso continuar trabalhando, eu posso continuar buscando maneiras de aplicar aquilo que eu tenho como talento em outras áreas, para ganhar dinheiro, para servir a sociedade. Né? Isso a constelação fala muito, a gente servir a vida. Né? Então, mas não é do mesmo jeito. Então, o que eu sinto que as pessoas se incomodam é que, por exemplo, eu preciso largar o hábito de ser aquele crachá. Eu preciso largar esse hábito, né? Aquele crachá? Aquele crachá, entendeu? Sei, sim, entendi. Ou seja, eu tenho aquela função, né? Por exemplo, dentro de uma empresa, já não estou me satisfazendo, algumas coisas não correspondem. Eu sinto a necessidade, por exemplo, de me lançar em outra área, mas, assim, os hábitos, né? Ou seja, eu tenho uma vida programada para aquilo. Eu preciso querer também rever como é que eu vou fazer para encarar uma nova vida. E quando eu começo num empreendimento, tem uma expressão que diz assim, as 5 mil primeiras milhas, elas são as mais difíceis. Você tem que trabalhar o complexo de rejeição, porque muitas vezes você vai chegar com o seu trabalho, vai mostrar o seu trabalho, e muita gente não vai querer. Então, você tem que meio que entender que isso faz parte do processo e que não é com você, mas a pessoa, às vezes, não entende o trabalho, você mesmo não sabe formular aquilo que você está fazendo, a pessoa não vê necessidade, você não acha o público, tudo isso é o que consta de um empreendimento. Então, precisa, vamos dizer assim, precisa abraçar, aceitar que esse é o fato, mas você pode ter uma atitude diferente diante disso. E aí tem uma coisa interessante nisso que você está falando, né, Regina? Porque tem pessoas que trabalham dentro de uma grande estrutura. Por exemplo, funcionário público ou pessoas que têm um cargo numa grande empresa, né, mesmo em uma empresa de médio porte, um sistema mais complexo. Mas dentro desse ambiente, assim, de uma estrutura mais complexa, você tem pessoas que têm em si um dinamismo, uma proatividade. Elas são os chamados empreendedores internos, né? São aquelas pessoas que têm um fogo, têm um ânimo, têm algo que as movimenta e faz com que elas sejam muito úteis, mesmo dentro de uma grande estrutura. Não é olhar para o empreendedor somente como aquele cara que abre uma loja de bolos ou abre uma lavanderia ou coisa que o valha. Você tem o empreendedor dentro de uma grande estrutura. E você tem também aquelas pessoas que parecem que estão meio zumbi ou meio dormindo, estão levando no piloto automático, aquelas pessoas que parece que o melhor momento da vida é a sexta-feira no final do expediente, quando ela grita lá no Instagram, né? Sextou. Eu não vejo muita gente postando segundou, né? Com a mesma alegria do sextou.
Mas tem gente que vai para segunda-feira com uma vivacidade, com uma disposição, com uma vibração muito interessante, seja ela dona do negócio ou seja ela alguém que participa de um sistema mais complexo. O que diferencia essas pessoas? O que você pode falar sobre isso? Olha, aquilo nós até conversamos um pouco disso informalmente, mas assim, eu acho que a visão que se tem do trabalho, que trabalho para muitas pessoas é punição. Uhum. E na verdade eu vejo hoje em dia, né, e venho procurando cultivar comigo que trabalho é uma expressão do meu ser. Assim como os meus relacionamentos são uma expressão do meu ser, o trabalho é uma expressão do meu ser. Então, assim, e você me fez lembrar de um coach, né, que estava dentro de uma grande estrutura, dentro de uma área que supostamente ele conhecia muito bem e que ele imputava ao líder, né, vamos dizer assim, a insatisfação que ele sentia no cargo que ele ocupava. Mas por quê? E ele mesmo não percebia. Eu percebi isso, claro, eu vi isso, nós vimos isso, que ele tinha atitudes que faziam com que essa insatisfação aumentasse e que, evidentemente, o líder cobrasse e que ele achasse, e ele se sentia injustiçado. Mas era uma coisa muito simples, por exemplo. Ele era uma pessoa que, recorrentemente, o lugar onde ele trabalhava tinha um horário para chegar. Isso era a norma da empresa. E ele, recorrentemente, chegava atrasado. E ele foi corrigido pelo líder dele. E mais sintomático, ele dizia assim, mas o líder mesmo dizia assim, bom, quem sou eu para te corrigir se eu também atraso? E ele, então, achava que isso era um aval para ele atrasar. Claro. Siga o líder. E aí, eu falei assim para ele, então, eu falei assim, mas escute, bem, ele continua sendo líder, não é você que corrige o líder nesse sentido. Sim. Você tem um superior ao líder. Assim, e se você pretende continuar aí dentro, fazer carreira aí dentro, você não é só visto pelo líder imediato. Você é visto por várias pessoas, por seus pares, por exemplo. É para eles que faz mal você chegar atrasado, não é só para o líder. Então, é um compromisso seu que você não quer mudar uma série de hábitos, porque isso significava rever como acordava de manhã, não deixar a soneca tocar, ter o café já pronto no dia anterior. Isso mexia com toda uma estrutura de hábitos. Então, assim, e quando chegava sexta-feira era ótimo. Certo. Mas, ou seja... Não, sexta-feira é sempre legal, tudo bem. Para alguns, né? Para alguns. Mas nesse sentido, dizer assim, então, são dois fatores, né? O primeiro é que a pessoa começa a colocar, ela perde essa visão. Parece que, vamos dizer assim, passou a ser um tempo nublado. Entendi, tá certo. E aí tem alguns outros aspectos até que tem a ver com um contexto mais amplo, né? Muitas pessoas, por exemplo, já vão até para a formação acadêmica já com olhar para ter uma vaga no serviço público, porque elas priorizam a tal da estabilidade, né? E isso pode ser muito bom por um tempo e depois isso pode fazer com que talvez, olhando com o que eu tô, para o que eu estou aprendendo com você, ela esteja estável no trabalho dela, porém ela esteja muito distante de poder colocar em prática os talentos que ela traz com ela e que estão esperando para ser desenvolvidos, e ela não consegue encontrar um ambiente onde ela pode, vamos dizer, servir com alegria, servir com fluidez, servir melhorando aquilo em que ela já é boa ou que ela já tem afinidade, né? Então, a pessoa, às vezes, ela se entristece com algo porque durante um tempo foi prioridade. Por exemplo, conheço um amigo, né, que para poder fazer a faculdade, ele conseguiu um emprego na Polícia Militar. E com isso ele pagou a faculdade. E depois que ele se formou, ele continuou policial militar até que ele conseguisse se estabelecer como um profissional na área que ele se formou. Ou seja, foi circunstancial, e ele tem uma gratidão muito sincera pelo período em que ele exerceu uma função que não tinha muito a ver com a alegria de viver, né? Mas estava a serviço de um projeto, e ele cumpriu com isso aí. Então,
em alguns casos, a estabilidade que a pessoa busca tem a ver, às vezes, com o contexto familiar, as dificuldades que a família passou, porque o pai era um comerciante ou qualquer coisa que o vale, e a estabilidade não era, vamos dizer, uma realidade da vida em família. E, então, estabilidade por um tempo fez sentido, mas às vezes deixou de fazer sentido. Aquilo mingou dentro dela. E ela precisa encarar isso também, né? Porque os ciclos se sucedem, né? Pois é. Por isso que você vê, às vezes, alguns influenciadores, inclusive coaches, né, que usam, dizendo assim, eu deixei um serviço público onde eu ganhava R$ 25.000 como sendo um grande feito. Né? No sentido de dizer, usar isso, inclusive, para dizer, eu superei essa fase. Né? Eu tive força para dizer, agora, até aqui, valeu, sou Agora grato. eu vou virar essa página. Vou virar essa página, né? Mas o que eu sinto é exatamente o que eu vejo que está acontecendo hoje, no século XXI. Né? Ou seja, a pessoa ela é responsável por gerenciar a sua carreira. Certo. E também se liderar, se autoliderar. Né? E outra coisa, né, Almir? A gente conta muita história sobre o que a gente viveu para a gente mesmo. A gente se escuta, né? Então, a gente cria um arcabouço. Né? Eu criei um arcabouço a respeito da minha história e eu conto aquela história de um ponto de vista sofrido, doído, e nem sempre foi tão sofrido assim. Nem sempre foi tão doído, porque a gente sabe que não dá... Primeiro, assim, por mais que você me conte, eu não vou viver a sua história, mesmo porque ela já acabou. Sim. Né? E ela, para você, também já acabou. Agora, e quantas vezes em exercício de constelação, por exemplo, que é uma técnica que eu uso, eu gosto muito da integração de currículo. Sim, eu também. Porque ela ela traz uma pessoa para um outro lugar de observar aquilo que já foi, com novos parâmetros, e ela pode ver que não foi tão sofrido assim. Teve um grau de sofrimento que ela mesma colocou. Ou até que, mesmo que tenha sido, ela trouxe daquela fase da vida dela algum aprendizado, algum crescimento, alguma força que, vamos dizer, se fez para que ela sobrevivesse, para que ela fosse para frente, não é isso? É isso. Então, quando a pessoa procura olhar dessa maneira, ela começa a, então, encontrar novas possibilidades daquilo que ela mesma não via. Ou seja, que ali ela teve aprendizados que ela mesma ainda não tinha integrado em si mesma para poder caminhar para frente. Quer dizer, em outras palavras, o que você está dizendo é século XXI significa eu tenho que assumir o protagonismo da minha vida. Eu tenho que gerenciar minha carreira. Portanto, quanto mais consciente eu for daquilo que eu sou realmente bom, melhor eu vou conseguir me vender, né? Me vender assim, me colocar, Claro. encontrar o campo fértil para eu exercer aquilo em que eu sou bom, né? E isso pode acontecer mesmo que a pessoa não necessariamente saia de um trabalho para outro trabalho, mas talvez seja uma mudança de posicionamento e de mentalidade sobre como ela trabalha. Exato. Como ela ocupa o dia dela, como ela interage com os colegas, como ela interage com a chefia, com a liderança, com os liderados e assim por diante, né? Você me fez lembrar uma coisa que eu andei estudando, que, por exemplo, quando a gente fala em família, né? Nós ocupamos vários lugares na família e nosso trabalho acompanha esses lugares que a gente passa. Então, assim, e eu sinto, né? Eu hoje trabalho com 60 a mais em alguma ONG, principalmente. Então, as pessoas me dizem assim, os mais jovens, eu já não tenho mais o que fazer. E isso não é bem assim, porque se eu olhar pelo ponto de vista sistêmico, eu sinto que os 60 a mais estão ensinando as gerações mais novas como é que se vive essa idade. Então, assim, você tem o que fazer. Sim. Né? Então, assim, e aí tem todo um trabalho dos pequenos lutos, que eu acho que os 60 a mais tem, né? Onde eu me encaixo, assim, tem coisas que realmente não dá mais para fazer. Mas não significa que eu perdi, vamos dizer assim, perdi o direito, inclusive, de continuar servindo a vida. E o que é que eu ganhei, né? Exato. O que é que eu ganhei por ter sobrevivido até os 60, 60 e poucos, 60 e muitos e assim por diante, né? Você me fez lembrar um projeto que eu desenvolvi um período
eu trabalhava prestando serviço para uma grande instituição, para uma Câmara de Comércio binacional. E tinha um problema lá, que era assim, ex-presidentes, ex-CEOs, CFOs, CIOs, essas siglas todas, caras que ocuparam cargos muito importantes em grandes estruturas multinacionais e que estavam aposentados e tinham ali um potencial muito grande. Então, nós criamos uma espécie de consultoria para pequenas e médias empresas que queriam, brasileiras, que queriam fazer negócios com outro país e que tinham dificuldades várias, inclusive na área financeira ou na área jurídica ou, enfim, na área de governança, para poder se preparar para exportar o seu serviço ou o seu produto. E aí essa turma de sênior, né, conseguiu, de uma maneira muito legal, se transformar num grupo de trabalho para apoiar os sócios daquela Câmara de Comércio para poder abrir mercado num outro país. E aí foi uma forma diferente de servir, uma forma diferente de ser útil, e ele se divertiu muito com isso. Isso foi muito interessante. Parece que voltaram à vida, né? E aí entram outras questões, por exemplo, às vezes a gente atende uns 60 a mais que, em função da legislação, tem que se aposentar. Professores universitários que às vezes estão no auge da carreira intelectual, que não precisa tanto do físico, e o intelectual vai muito bem, e aí eles têm que desocupar a cadeira que eles são titulares. Na carreira militar acontece a mesma coisa. A pessoa tem que compulsoriamente se aposentar. E ele poderia estar exercendo funções estratégicas, funções mais, vamos dizer, de menos exigência em termos de carga horária, mas que a capacidade adquirida ao longo dos anos pudesse ser melhor aproveitada. Então, tem algumas coisas que são estruturais, mas, fundamentalmente, pelo que eu estou entendendo com você, depende de como eu me aposento, como eu me coloco, como que eu fecho um ciclo e abro outro. Não vale só para aposentadoria, né? Algumas coisas que, para mim, faziam todo sentido quando eu era solteiro, a hora que eu me casei, a hora que nasceu meu primeiro filho, muitas coisas perderam sentido e novas coisas passaram a fazer sentido. E aí, talentos que talvez estivessem esperando foram acionados, né? E a vida pôde seguir. Faz sentido isso? Faz muito sentido. E, assim, eu tenho trabalhado muito com essa coisa do etarismo, os ismos, né, que são as inflamações, etarismo, feminismo, né? Para mim, são as inflamações, né? Tudo muito levado a... Não existe mais lugar para a pessoa 60 a mais. Assim, eu fico me perguntando, né? Assim, mas quem eu me dou o lugar? Uhum. É claro que eu tenho que ser honesto. Eu tenho que dizer que idade eu tenho que dizer o que eu sei fazer. Agora, com essa nossa faixa etária, principalmente, o que eu sinto é que as pessoas não querem começar de novo. Porque esse é o ponto. Apesar de você ter toda essa experiência e você ter um currículo, ter sido... Eu já atendi CFOs também. A pessoa diz assim, mas eu vou ter que passar por isso? Então, assim, esse lugar de se colocar no lugar de aprendiz dentro daquela nova função. Porque ela não é conhecida naquela função. E isso é o trabalho que eu sinto que é o trabalho pessoal. Isso é o trabalho de se autoliderar, de se autogerenciar. Então, assim, as pessoas muitas vezes não querem, e a gente sabe pelo hábito, né? E eu vou com aquele lugar que a gente fala na constelação, o lugar de vítima. Sim. Porque é mais difícil? Tem as suas dificuldades, isso é uma realidade. O ganhar menos é uma realidade também. Para quem é fácil, por exemplo, começar com qualquer idade, né? Então, isso não mudou, né? Cada vez que você vai começar um ciclo, você tem um começo para viver, não é isso? E tem experiências para aprender. E tem que lidar com pessoas. E vamos dizer assim, e tem situações que você simplesmente... A pessoa, assim, e nós também estamos saindo daquele ciclo da empresa, hein? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso não está mais assim. Já não está valendo tanto. Já não está valendo tanto. Então, quem está acostumado a viver com aquela mentalidade de manda quem pode, hoje
precisa fazer também uma revisão dos seus paradigmas, entendeu? Sim, o perfil de liderança mudou tanto, né? Exatamente. Desde que nós começamos a trabalhar, Exatamente. né? Hoje, quando a gente olha e reconhece um bom líder, quantos atributos esse líder tem hoje, né? Que não eram valorizados há 30 anos, 20 e poucos anos. Aliás, eu fiz um curso no LinkedIn muito interessante, como é um líder mais jovem, por exemplo, mentorar a mentoria é mais dentro de empresa do que o coaching, né? Mas um líder mais jovem mentorar uma pessoa mais velha. Eles ensinavam a isso. E eu vejo hoje, por exemplo, se você quer trabalhar, você tem 60 a mais, você não mexe com tecnologia, você vai precisar de um líder mais jovem que você, com certeza. Sim. E vai precisar aprender a se relacionar com isso. Precisa saber pedir ajuda. Eu preciso de auxílio, eu não sei. E, principalmente, Almir, eu não sei fazer. Como dói dizer isso para certas pessoas. Eu não sei fazer. E é algo que, vamos dizer assim, independe da tua área de atuação, independe de tudo que você acumulou em termos de conhecimento, de cursos e tal. A vida anda, né? Anda. A vida anda para frente, não só nos aspectos ligados a recursos tecnológicos, mas a métodos e tudo mais, né? Então, precisar de ajuda é uma coisa muito normal em qualquer fase da vida, né? Então, tem pessoas que precisam de um reajuste, por exemplo. Recentemente, lidei com uma pessoa que, aos 80 e poucos anos, está com dificuldade de parar de trabalhar. E onde é que a gente encontrou a verdadeira dificuldade? Ele ficou viúvo de um casamento muito bem sucedido, longevo, e que voltar para casa é uma dor. Então, ele se ver viúvo e sem trabalho era algo insuportável. Então, ele ficou dando murro em ponta de faca, como a gente diz, tentando ser o mesmo profissional que ele era aos 60, 55 e tal, só que sem a mesma destreza, sem a mesma habilidade. Os óculos já tinham uma lente mais grossa, um grau mais alto, e eles demorando para reconhecer que ele estava precisando se reposicionar, né? Então, quer dizer, de novo, resumindo aqui o nosso papo, eu estou entendendo o seguinte: esse coaching de pontos fortes que você trabalha nessa metodologia, ele me convida primeiro ao autoconhecimento, me coloca para saber no que eu sou bom, modéstia às favas, eu sou muito bom nisso aqui, não só dizem que eu sou bom, como eu sei que sou bom, quer dizer, eu me apropriar disso, né? E eu dar conta de fazer com isso o melhor que eu puder, diante das circunstâncias. Se trata disso, disso que você falou mais para o meio da nossa conversa, da pessoa se tornar um gestor da sua própria carreira, né? E sem medo ou sem se acomodar em se tornar como aquelas velhas bandas de rock que ficam 40 anos tocando os mesmos sucessos e achando que estão abafando, né? Isso também acontece, né? Pessoas que param no tempo e vão perdendo sua possibilidade de servir porque não estão encontrando um horizonte novo, uma possibilidade nova. E isso, às vezes, a gente encontra pessoas tristes tocando a vida, meio que esperando o fim, né? E quando a pessoa está prestando atenção, o que eu estou entendendo aqui ela vai ver que aos 65 anos ela adquiriu experiência, conhecimento, habilidades que ela hoje pode colocar a serviço, talvez de uma maneira diferente, ou talvez num lugar diferente. É isso? É isso. Eu me lembrei de um CFO que eu atendi, e ele tinha saído de grandes empresas, não estava conseguindo uma recolocação. Eu falei, por que você não vai ser voluntário para gerir uma determinada ONG, vai trabalhar como gestor financeiro dessa ONG, para você aguardar as respostas que você está querendo desse mundo profissional. Uhum.
E foi interessante porque assim ele relutou, é evidente, principalmente voluntário, né? Porque as pessoas acham que trabalho voluntário você não tem responsabilidade, né? É. Ele é meio, mas é trabalho a primeira palavra. Voluntário vem depois, né? É só uma qualificação. Trabalho profissional, trabalho voluntário, trabalho CLT, é tudo trabalho. Os princípios são sempre os mesmos, né? Para o trabalho. Ele acabou indo, fazendo, e ele se surpreendeu porque assim a resposta que ele queria ele não teve do mundo profissional, ou seja, nas recolocações, ele até teve convites, mas ele começou a entender que não se adequavam àquilo que ele achava que ele merecia, vamos dizer assim. Certo. E ele percebeu que ele podia começar uma carreira, talvez, como um educador financeiro para adolescentes. Agora, ele precisou fazer uma série de cursos para se adaptar a isso, porque é uma linguagem, um público. Então, tem que ter essa disponibilidade, entende? Eu sinto assim que assim, é o universo que sabe quando a vida de cada um termina. Né? Mas nós temos essa possibilidade de olhar para nós e entender como que a gente pode servir, como é que a gente pode trabalhar, né? E não se limitar. A gente é que se limita. Ou seja, a pessoa decidir que ela vai viver até morrer, né? Exatamente. Ela vai viver até vai morrer. viver até morrer. Da melhor maneira possível até morrer, exatamente. Muito legal. Olha, Regina, eu acredito que certamente nós vamos ter outras coisas para conversar. Ficaram algumas pontas aqui de prosas que nós poderemos ter no futuro, mas eu quero agradecer tua presença aqui. Acredito que o pessoal que está assistindo deve estar aproveitando, né? Nós vamos colocar direitinho aí todos os lugares onde você pode encontrar os conteúdos da Regina na internet, né? E agradecer mesmo a tua presença, a tua contribuição com o nosso público e te desejar felicidades no teu trabalho. Parece que você está gostando muito de ser coaching de pontos fortes. Parabéns, tá? Muito grata. Quero agradecer também, Almir, pela oportunidade. Nossa vida profissional tem se encontrado em alguns momentos, isso é muito bom, revitaliza, né? Fortalece. E sim, eu tenho tido essa oportunidade de poder trazer para as pessoas aquilo que elas têm de melhor. E também, assim, é o livre-arbítrio, né? A pessoa usa se quiser. Isso também tem me ensinado a ter esse respeito. Porque a gente não sabe a história de cada um e por quê. Às vezes a pessoa não utiliza aquilo que ela tem. Mas, de qualquer maneira, é um meio, né? E eu sou grata por estar tendo essa oportunidade. Legal. De viver assim. Muito grata. Sempre bem-vinda, tá? Grata. Pessoal, um abraço. Até nosso próximo encontro no Visão 360, Vida e Negócios. Tudo de bom para vocês.